Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai dar continuidade aos ácidos nucleicos, que na aula anterior eu passei um vídeo para vocês, um vídeo introdutório. E agora esse vídeo vai ser um vídeo que eu vou explicar para vocês como que funciona essa última substância orgânica que nós vamos estudar. Então o próprio nome já diz, ácido nucleico são os ácidos que estão no núcleo. Então temos o DNA e o RNA. DNA é o apelido carinhoso para esse palavrão que é o ácido desoxirribonucleico. O D de DNA vem de desoxirribonucleico. E o RNA, ácido ribonucleico. Então, por isso esse R. E aí, essa sigla está em inglês, né? A sigla em português seria ADN. E de RNA, ARN. Mas como todas essas siglas, né, são em inglês, então fica DNA e RNA. Então, DNA é essa fita dupla, e aí a gente vai pegar um trechinho do DNA, a gente vai chamar de gene, tá bom? Que a gente vai estudar depois lá na genética. E aqui, quando o meu DNA vai se novelando, como se fosse um fio de telefone, vai ficando cada vez mais compactado, a gente dá origem ao cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que o DNA todo compactado. Se a gente olhar esse DNA aqui com zoom, a gente vai ver essas pontes de hidrogênio. Então, essas pontes de hidrogênio são as pontes que ligam as duas cadeias do DNA. E o que estão nessas cadeias do DNA? O nucleotídeo, que é a nossa subunidade básica de DNA. Então, lembre que todas as substâncias orgânicas tinham subunidades menores que iam se organizando e formando a subunidade maior. Então, no caso do DNA, a subunidade menor que é formado é chamado de nucleotídeo. O que o nucleotídeo compõe? Uma molécula de fosfato, uma pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose, por isso o nome ácido desoxirribonucleico, e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, no caso aqui, é a guanina, mas temos 4 tipos no DNA. Guanina, que é exemplificada por G, citosina, timina e adenina. Ok? Então, aqui o nucleotídeo, se a gente desse um zoom maior, conseguisse enxergar a estrutura química do nucleotídeo, a gente enxergaria isso. Ó. Então, um ácido fosfórico, que a gente chama de fosfato, a desoxirribose, que é um açúcar, tipo pentose, porque né, tem esse formatinho, e aqui a base nitrogenada, que no caso aqui está exemplificando a adenina, mas lembrando que a gente tem mais 3. Temos mais a citosina, timina e guanina. Então, aqui está exemplificando os nucleotídeos, né? 4 tipos de nucleotídeo, cada um com sua base nitrogenada. Então, adenina, guanina, citosina e timina. E vocês estão observando que aqui, embora na estrutura química não seja assim, mas é mais fácil da gente entender, que a adenina tem essa pontinha aqui. Onde que a adenina vai encaixar quando eu vou formar minha ponta, né, minha ponte dupla do DNA? Vai se encaixar na timina. Já a guanina, que é arredondada, vai se encaixar onde? Na citosina. Então, sempre, adenina pareia com timina, citosina pareia com guanina. Então, a gente vai olhar sempre essa regrinha. Adenina com timina, citosina com guanina. E lembra que a gente falou que essas bases nitrogenadas eram ligadas com ligações de hidrogênio, ou também chamadas pontes de hidrogênio. Essas ligações, ou pontes de hidrogênio, são ligações que vão ligar aqui, ó, a adenina com a timina e a citosina com a guanina. E no caso, a adenina com a timina vão fazer 2 ligações de hidrogênio, enquanto que a guanina com a citosina vão fazer 3 ligações. Então, a gente exemplifica aqui, ó. A adenina sempre vai ser igual a timina. Então, vocês concordam que se as duas têm que se ligar, eu tenho a mesma quantidade de adenina e de timina na minha molécula de DNA. E a mesma coisa vale para guanina e para citosina. Se elas se completam, então sempre tem que ter a mesma quantidade. A mesma coisa que eu falasse que formam casais de homem e mulher. Então, se eu falar que tem 5 casais, eu sei que tem 5 homens e 5 mulheres.
tá? É mais ou menos assim que funciona, sempre as duplinhas. Então, se eu tenho uma quantidade de um, eu sempre vou ter a mesma quantidade de outro. E para dar o 100% do meu DNA, o total, eu tenho que adenina mais guanina é igual a timina mais citosina. E é isso que vocês vão utilizar para fazer alguns exercícios, que geralmente caem pedindo a quantidade das bases nitrogenadas. Em relação aos processos, então nós temos 3 processos que o DNA e o RNA estarão envolvidos. Lembrando que o RNA é uma fita simples, a gente vai ver ele já já. Para ter a duplicação do DNA, então para um DNA, ele não vai surgir do nada. Para ele surgir, ele tem que ser formado a partir de um outro DNA existente. Então, esse DNA, ele vai ser formado dessa forma. Então, uma enzima chamada DNA helicase vai quebrar, tá, essas ligações, e aí uma outra enzima, DNA polimerase, vai adicionar bases nitrogenadas aqui para que forme um novo DNA, tá bom? Então, vocês podem perceber que em azul escuro fica a parte do DNA que existia já, tá vendo? O DNA azul escuro e o DNA que vai ser formado a partezinha azul claro. Então, você percebe que essa parte azul escura e essa parte azul escura são partes de um DNA antigo, enquanto que aqui esses azul clarinho são partes novas do DNA. Então, por isso que a gente chama a duplicação de semi-conservativa. Sempre metade, uma parte, vai ser conservada. Já para a gente entender um outro processo que é chamado de transcrição, transcrição é o processo no qual o RNA é produzido a partir de DNA. Então, o RNA vai ser produzido e apenas uma das cadeias do DNA vai servir de molde. Então, eu tenho aqui em azul o meu DNA, que é dupla hélice, ele vai se abrir, e tá vendo o RNA em rosa aqui? Como ele é uma fita simples, apenas uma parte da fita de DNA vai servir de molde. E aí vai acrescentando as bases sempre complementares, porém tem uma única diferença. O DNA, o RNA não vai ter timina. O que ele vai ter? No lugar, a uracila, tá bom? Então, sempre que for adicionar no lugar da timina, no RNA, teremos a uracila, tá? E aí tem uma parte que vai avisar que é o fim e o RNA vai sair enquanto o DNA se enrola novamente. Depois eu vou colocar alguns vidinhos para vocês no conteúdo que dá para ver isso bem mais fácil de ser compreendido do que em desenho. E então, como que funciona a transcrição do RNA? É quando eu tenho DNA se abre, vou inserir bases. Então, olha aqui as bases. Quando eu tenho adenina no DNA, eu adiciono uracila. Quando eu tenho citosina, guanina. Igualmente o DNA. Quando eu tenho timina, eu tenho adenina. Porém, quando eu tenho adenina, lembra que o RNA que está aqui em laranjinha não tem timina. Então, no lugar da timina, eu ponho uracila. Tá? Então, é assim que funciona a transcrição do RNA, que é a produção de RNA a partir de DNA. E os tipos de RNAs que vão ser produzidos. Os RNAs sempre serão produzidos a partir de uma molécula de DNA pré-existente, e eu posso ter 3 tipos de RNA: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. O RNA mensageiro, ele vai passar por um processamento em que vai ter a mensagem que eu quero traduzir para produzir proteínas, que é o nosso próximo processo. O RNA transportador, ele vai transportar os aminoácidos e vai ter essa carinha aqui, ó. Parece um trevinho de 4 folhas, de 3 folhas no caso, um dedinho de ET, o que vocês imaginarem aqui. E o RNA ribossômico vai produzir uma organela da célula chamada ribossomo. Então, essas proteínas, juntamente com o RNA, formam essa estruturinha aqui, que é a organela que nós vamos estudar mais pra frente, que é o ribossomo. Pessoal, então, nós vimos que temos 2 tipos de ácido nucleico, DNA e RNA, e eles vão ser importantes para todo o funcionamento do nosso organismo, e eles estão contidos no núcleo da nossa célula.
E as atividades que eu proponho para essa aula são atividades do livro, tá? Página 37, 38 e 39, esses exercícios propostos. E eu coloquei também um outro arquivo lá no Google Sala de Aula, que é que o colégio está pedindo para que faça todas as disciplinas, né? Então, vocês vão fazer chamada verificação da compreensão do conteúdo, né, que foi ministrado online. Então, vocês vão fazer aqueles exercícios, 12 exercícios que eu propus, vocês vão escrever à mão em folhas separadas, ou acredito que também possa imprimir, confirmem com a coordenação do colégio e entregue no envelope juntamente com essa verificação das outras disciplinas no colégio até dia 14 de maio, tá bom? Então, bons estudos, um bom final de semana e qualquer dúvida, entre em contato comigo por aqui, tá bom? Beijão!